o primeiro militante a ser expulso no MPLA foi Viriato da Cruz, em 1963. A expulsão de Valdir Cônego não tem nada a ver, sobretudo, questões de violação estatutária. Não, é porque a liderança sentiu-se ameaçada, na verdade, com as múltiplas candidaturas. Eles não têm essa cultura. Qualquer pessoa normal consegue compreender que um processo disciplinar tem várias consequências. Uma destas consequências tem que ver com expulsão, que é, no fundo, a medida mais gravosa, quando se entende que a continuidade do militante no seio do partido pode comprometer a união e a coesão dos militantes. Militante e membro do Comitê Central do MPLA, Valdir Cônego, acusado de violar os estatutos do MPLA. Doutor Mabanza, doutor Laurindo Mande, começo com o senhor. Enquanto jurista, a expulsão do militante e membro do Comitê Central do MPLA é para disciplinar os outros militantes, ou mesmo Valdir foi expulso por afronta ao presidente do MPLA? Bom, primeiro devemos dizer que o MPLA, na verdade, não é a primeira vez que na sua história política partidária expulsa militantes do partido. O que significa dizer que alguns foram expulsos, mesmo não tendo cometido nada, e no caso de Valdir, eu não domino taxativamente os estatutos do MPLA, mas aqui podemos retratar do ponto de vista histórico o que é que o MPLA tem feito com aqueles que são contra as ideias não propriamente democráticas das suas lideranças. Em 1963, o primeiro militante do MPLA a ser expulso foi Viriato da Cruz. Significa dizer, Viriato da Cruz foi um dos fundadores do MPLA. Atenção, o primeiro militante a ser expulso no MPLA foi Viriato da Cruz, em 1963, e que foi mesmo um dos fundadores do MPLA em Guiné-Conakry. Sabemos que o MPLA não foi fundado em Angola, na verdade é um partido praticamente estrangeiro, foi fundado em Guiné-Conakry, portanto foi expulso por estar contra as ideias do antigo líder, Dr. Antônio Agostinho Neto. Este é um ponto. O outro ponto, no caso de Valdir Cônego, primeiro, Valdir Cônego, ele vinha com a intenção, primeiro, de concorrer à liderança do MPLA. Só que a liderança do MPLA, que o presidente do MPLA, João Lourenço, não quer ser substituído no MPLA. Portanto, aí começou o choque entre a liderança do MPLA e Valdir Cônego, onde de primeira instância haviam-lhe suspendido do Comitê Central, não é verdade? E depois veio resultar nessa toda expulsão. Significa dizer, não é só Valdir Cônego, não é, que é praticamente alguém que está a ser perseguido internamente. Temos o engenheiro Antônio Venâncio, que em 2021 foi impedido de recolher assinaturas para o Congresso passado e que até agora, na verdade, entra nesse problemazito de querer concorrer. Depois temos um outro problema, ou uma outra pessoa que está a ser perseguida, que é o general Higino Carneiro. Higino Carneiro, assim como Valdir Cônego, também tem intenção de concorrer à liderança do MPLA, inclusive já apresentou um manifesto, na verdade, um manifesto público. E inventaram em primeira instância o caso da Nete Nahara, só para afrontar, para manchar o nome de Higino Carneiro. Depois trouxeram a questão de que não, Higino Carneiro terá desviado brinquedos na província do Cubango em 2012 ou 2013, porque as crianças do Cubango não brincaram no Natal, não sei o que tal. Depois, a TPA veio com o assunto de que não, Higino Carneiro terá entrado em contato com o ex-agente da CIA. Quer dizer, esses problemas todos, dessas três figuras, Antônio Venâncio, Valdir Cônego, Higino Carneiro, são pessoas que têm a intenção de substituir João Lourenço à liderança do MPLA. Só que o presidente do MPLA não quer ser substituído. Portanto, é aí onde surge, não é verdade, o rebento da corda no lado mais fraco, que primeiro neste momento é ao Valdir Cônego. Portanto, a expulsão de Valdir Cônego não tem nada a ver, sobretudo,
questões de violação estatutária. Não, é porque a liderança sentiu-se ameaçada, na verdade, com as múltiplas candidaturas. Eles não têm essa cultura de existir múltiplas candidaturas. Eles têm a cultura de que concorre uma única pessoa para a sua associação e ninguém pode contradizer aquilo. Portanto, infelizmente, esse é o histórico que nós podemos fazer do MPLA. Valdir Cônego é mais um, na verdade, que foi vítima da própria ditadura que é do partido deles, que eles próprios sustentaram, na verdade, não posso retirar. Portanto, o MPLA é isto, o MPLA expulsa quem de facto contraria a liderança, quem tem uma opinião contrária do líder. Dr. Mabanza Kambaka, a expulsão do militante, neste caso, é a melhor forma de disciplinar todos, ou deve-se afrontar, sobretudo, ao presidente João Lourenço, que supostamente, de acordo com o Dr. Mande, é alérgico à democracia? O MPLA é um partido muito organizado e nós sabemos que é dos melhores da África. Primeiro é que temos que compreender que qualquer partido em todo o universo é regido por estatutos. Por estatutos, por regulamentos internos. Destes regulamentos podem constar os regulamentos sobre a disciplina partidária dos seus militantes. Dentro destes regulamentos existem as normas de como os militantes devem comportar-se diante das situações que eles não concordem ou eles concordem, aliás, com as mesmas. É nessa senda que o MPLA, entendendo que o seu militante, na altura, Valdir Cônego, não estava a cumprir com o regulamento de ética e disciplina partidária, interpôs um processo disciplinar. E penso que qualquer pessoa normal consegue compreender que um processo disciplinar tem várias consequências. Uma destas consequências tem que ver com expulsão, que é, no fundo, a medida mais gravosa, quando se entende que a continuidade do militante no seio do partido pode comprometer a união e a coesão dos militantes. E foi então que Valdir Cônego terá incumprido ou terá cometido uma infração grave, da qual comprometia a sua continuação no seio dos militantes. E mas só tinha que ser a expulsão do Dr. Mabanza. E decidiu-se então fazer uma expulsão. Okay? Portanto, aqui não tem nada a ver com o facto dele ter uma opinião diferente, porque o MPLA é dos partidos mais democráticos do nosso país e, no entanto, no nosso seio, nos nossos CAPs, nas nossas reuniões, nos nossos encontros, existem diferenças de opiniões. E nós, de forma interna, lavamos as nossas roupas em casa. E é assim que nós estamos habituados, é assim que nós, como militantes do MPLA, tratamos os diversos problemas que nos dão diferença aos encontros. Mas, naquilo que toca ao Valdir Cônego, todo mundo sabe, e aliás, penso que o caríssimo jornalista e o meu colega de painel, assim como os telespectadores, de um tempo para esta fase, fomos acompanhando comportamentos adversos daqueles que nós podíamos considerar comportamentos éticos e retos de respeito mútuo, não é? E ainda do respeito ao líder, que merece
respeito do ponto de vista da hierarquia. É nesta senda que o Comitê Central reunido decidiu por votos, okay? Não por vontade de uma única pessoa, por votos, expulsar ou pelo menos tomar a decisão de expulsão do Valdir Cônego. Eu penso que é normal que isso ocorra, porque na UNITA também já ocorreu várias vezes. Tem militantes da UNITA que foram expulsos, alguns suspensos, e quem não tem memória curta pode já ter como exemplo, por exemplo, o caso do Kawiki, o caso do Fukafuakaka Muzemba, o caso do próprio professor Katiungo, e enfim, são vários os casos que nós podíamos aqui elencar. Doutor, alguns expulsos, precisamos ver, suspensos. Não, é normal precisamos ver, que isso aconteça. Não, doutor, uma vez precisamos que ver os militares... primeiro, doutor, a circunstância. Permita-me só que sim, eu termine. a circunstância que a pessoa foi expulsa. O que é que ele fez? Vou já lhe dar o tempo, doutor. Tenha calma. Por sua vez, poderá dizer e com toda a calma. Portanto, nós, independentemente de estarmos numa fase em que os militantes do MPLA estão a usufruir todo o direito de liberdade de expressão, porque a Constituição e as leis permitem, precisamos ter a ética política. Eu, na minha opinião, penso que o nosso compatriota Valdir Cônego não esteve bem por se lançar contra o líder, a sua própria organização e o líder nos moldes em que ele se lançou. Doutor Mabanza, o líder não pode ser criticado no MPLA? A consequência foi aquela. Doutor Mabanza, o líder não pode ser criticado. Pode ser criticado. Aliás, como disse no início, nós temos opiniões adversas, ou nós temos opiniões diferentes. Não precisamos, onde há 5, 10, 20 pessoas, sempre terá alguns que têm uma opinião contrária. E isto não significa necessariamente um mal. O mal é, de facto, não cumprir com aquilo que estabelece os nossos estatutos e as nossas normas dos regulamentos internos. Quando há violação de uma norma regulamentar ou de uma norma estatutária, então a solução é, de facto, aplicar esta norma e daí a sacar as consequências. E é muito normal que isso aconteça. Aliás, estamos a viver num país democrático e de direito que funciona com leis. Então, se nós somos defensores da democracia, precisamos incluir nessa democracia uma liberdade e não aceitarmos que haja uma libertinagem, porque não se pode confundir a liberdade e a libertinagem. Okay. Muito obrigado, doutor Mabanza. E agora vou ao doutor Laurindo Mande. Desculpe, Valdir Cônego disse numa das suas intervenções que João Lourenço é o pior presidente que já passou no MPLA e na República. Será que isso também teria pesado a expulsão deste militante? Eu penso que, de um lado, de forma interna, eu não sei se João Lourenço é o pior presidente do MPLA, porque eu não sei como é que eles funcionam, mas se recorrermos à República, não concordo, e nós, o mandato do presidente João Lourenço, os dois, são mandatos piores que o país já conheceu. Mandatos piores, mandatos que degradou-se taxativamente o tecido social e econômico do país. Portanto, do ponto de vista interno, eu não sei. Mas o assunto que aqui devemos levantar é simples. Valdir Cônego é pré-candidato à liderança do MPLA. Você não vai expulsar alguém que quer concorrer, não é verdade, a presidente do partido. Isto é combate a quem quer substituir. Nós nos lembremos, nós debatemos aqui. E eu disse que o presidente João Lourenço, enquanto presidente do MPLA, não quer ser substituído. É por isso que, numa das suas entrevistas, de verdade, disse que nenhum jogador deve começar a jogar sem que o apito soe. Ou seja, na ideia do presidente do MPLA é de que as pessoas devem se manifestar em concorrer só depois dele dizer que agora se manifesta. Não funciona assim. Portanto, o presidente, do ponto de vista estereotípico que eu gosto de haver, de que não quer ser substituído. E todos aqueles que querem substituir João Lourenço
enquanto presidente do MPLA, não é? Do ponto de vista interno, está a ser combatido. Eu já dei aqui um histórico. Temos o engenheiro Antônio Venâncio, coitado de 2021. Temos agora Valdir Cônego, que foi expulso. Depois temos o caso do Higino Carneiro. Portanto, esse é o problema que aqui podemos levantar. Portanto, de um lado, Valdir Cônego explanou algumas palavras que a liderança não gostou. Só que, do outro lado, temos uma perseguição indireta através dos ataques nos órgãos de comunicação social públicos, que as TPAs 1, 2, 3 e 4, sobre Higino Carneiro. Portanto, eu noto aqui de que o problema não está simplesmente no que Valdir Cônego terá dito. Não é? O problema está em que a atual liderança não quer ser substituída no próximo Congresso, porque a ideia é, próximo Congresso, João Lourenço apresenta-se como candidato à liderança do MPLA, concorre, na verdade, ganha e mantém-se presidente do MPLA e, não sei, depois vão pensar, não é, como é que será a candidatura de quem vai ser a candidato à liderança da República pela lista do MPLA. Portanto, a ideia é mais ou menos essa, é impedir, na verdade, com que aquele que esteja contra as ideias atuais da atual liderança do MPLA seja um candidato que possa liderar o partido. Portanto, é isso que está a ocorrer intrinsecamente do MPLA. Agora, para terminar, não é verdade quando o Dr. Mabanza levanta de que o MPLA é o partido mais democrático de Angola. Não, o MPLA da África. Foste muito longe, meu caro. E esta hora, não sei, às vezes os teus estantes estão a... Não é que eu consiga perceber o português. Nenhum dos. O MPLA é o pior partido mais ditador que nós temos em África. Mas é só opinião. É pior. Veja só, a democracia, não disse isso. A democracia tem elementos próprios. Para caracterizarmos a democracia partidária, requer de alguns elementos. Um dos elementos é a liberdade de escolha. Meus caros, o MPLA nunca realizou um congresso que colocou os militantes em liberdade de escolha, de votar os seus dirigentes, votar a sua liderança. Nunca. Ele realiza um congresso com imposição de líder. Quer dizer, querendo ou não, você vai votar numa única pessoa. Este é um do lado. Outro lado, o MPLA não tem a liberdade de expressão. O doutor falou, por exemplo, sobre os militantes da UNITA. Adalberto Costa Júnior, atualmente, é muito criticado também por muitos militantes da UNITA, não é verdade? Que nem sequer foram expulsos. Agora, os que haviam sido expulsos, os que foram expulsos na época, outros haviam sido suspensos, tiveram motivos muito graves. O doutor se lembra que em 2021 anulou o seu 13º Congresso. Aí a democracia tem o princípio de que a maioria não deve submeter-se à minoria. Então, um grupo de 11 pessoas anula o Congresso, contrariando a decisão de mais de 1000 pessoas. O que é que o doutor poderia verificar do ponto de vista estatutário? Portanto, é por esse simples fato. Não é porque terão pronunciado críticas à liderança. Não, a liderança da UNITA é uma das mais criticadas nesse país e tolera. As pessoas estão ali, criticam o Adalberto, a torta à direita, e nem são expulsos da UNITA, mas no próprio MPLA, aquilo é pior, expulsam. E eu disse aqui um pouco do ponto de vista histórico, Viriato da Cruz, né? Viriato da Cruz foi um dos fundadores do MPLA, que também foi expulso do próprio MPLA. Portanto, a expulsão dos militantes no MPLA, que são contra a liderança, é uma questão histórica e cultura e costume do próprio MPLA, não é de agora. Doutor Mabanza, os estatutos de acordo com... Ou melhor, os estatutos são feitos de acordo com a imagem e semelhança do líder que estiver no momento? Ou quais são os itens que devem constar no estatuto? Uma vez que, muitas vezes, os militantes expulsos violam os estatutos. Caríssimo jornalista, os estatutos são aprovados no Congresso por um conjunto de pessoas que fazem parte que participam como delegados naquele Congresso. E a partir dali o estatuto passa a ter legitimidade, não da vontade do presidente do partido, mas da vontade dos delegados e de todos os militantes de partidos, porque são representados por estes delegados. Ok? Portanto, devemos tirar a ideia de que os estatutos são feitos de acordo com as ideias do líder. Isso não acontece. No MPLA, o que acontece é que os militantes representados pelos delegados no Congresso, não é? Eles todos votam as normas estatutárias a vigorarem dentro dos 5 anos a seguir, antes do Congresso seguinte. Deixa-me só aqui responder o meu colega, o Dr. Mandi. Eu respeito muito o Dr. Mandi porque
nesta Angola de hoje, ele faz parte daquelas pessoas que contribuem, de certa forma, para a diversificação das opiniões. E isto faz com que a nossa nova democracia cresça. Porque veja que o Dr. Mande, apesar de às vezes ser exagerado, apesar de às vezes ser considerado como uma pessoa que promove a libertinagem, mas ainda assim os dirigentes deste grande país, Angola, consideram isto como normal, não é? Porque estamos a viver, afinal, uma democracia em que o Presidente da República é o primeiro cidadão como exemplo. Só para lhe dizer que, quando questiona a liderança do Presidente João Lourenço, a resposta é a de que tem sido um dos melhores presidentes deste país. É verdade que a democracia já começou antes dele, mas se compararmos... Não, nós nunca tivemos democracia. Doutor, agradecia que... Não, o doutor está querendo dizer... Temos que ter... Não, o doutor está querendo dizer tipo assim, doutor, é que assim. a democracia... Doutor, já existiu. Não, Angola nunca foi um país democrático. É assim. Vamos organizar o discurso. É só para dizer que nós nunca tivemos democracia em Angola. Isso é uma autocracia. Que finge democracia, mas não é democracia. Doutor, vamos organizar o Estamos organizados. Pode dizer isso depois. Só para não me atrapalhar, ok, doutor? Faz favor. Agradecia que me permitisse que eu terminasse. Nós já temos a democracia a vigorar há um bom tempo. Antes do presidente João Lourenço tomar a posse. Só que deve-se fazer uma comparação antes do presidente João Lourenço e depois do presidente João Lourenço, quid iuris sobre a liberdade de expressão em Angola. Se puderes notar, hoje por hoje, muitos são os nossos compatriotas, concidadãos, que inclusive até ofendem o presidente, mas não estão nas cadeias. Muitas pessoas se pronunciam de forma adversa, com toda a libertinagem possível, mas que o nosso Presidente da República não se dá ao trabalho de ligar isto. Mas noutros momentos era diferente. Noutras geografias é diferente. Portanto, precisamos dar essa notícia aos nossos telespectadores, que de facto em Angola, hoje por hoje, reina a liberdade de expressão. É verdade que tem algumas falhas, mas isto aqui não é o suficiente para dizermos que não existe liberdade de expressão. Ela existe, está a ser exercido, não é? O direito à liberdade de expressão de todas as formas que o mundo vê que de facto Angola é um país democrático e de direito e que respeita os direitos fundamentais e as garantias que a Constituição dá aos seus cidadãos. Olhando ainda para a vou já terminar antes que me faça essa pergunta. O presidente João Lourenço é um presidente muito tolerante, ok? Portanto, não é intolerante como acontece com presidentes de outros partidos políticos. Aqui faço uma comparação de presidentes dos partidos políticos porque o meu colega fê-lo nesses termos, ok? Portanto, o presidente João Lourenço respeita a democracia, respeita as leis, respeita a Constituição. O meu colega Dr. Mande não poderá concordar com isto porque eu entendo que tem uma agenda da oposição. O problema é que não tem uma agenda. Não, calma, doutor. Vou já terminar. Não, doutor, quando eu digo tem a agenda da oposição, estou querendo dizer, doutor, calma. A minha agenda é mesmo abordar os temas que até não hora vamos estragar o debate. Não, o doutor veio aqui para... Vais falar. Assim, o doutor, quando a minha presença, eu estou a entender hoje. Eu posso até lhe dar. Hoje eu estou a entender o seguinte. Só que o doutor... Hoje eu estou a entender o seguinte. O doutor veio com um programa. Não. O doutor Mabanza hoje veio com um programa. Que é daqui. Você fala. Não, isso é debate. Vou já terminar, doutor. Debatemos assim. Vou já terminar. Você veio com um programa. Vou já lhe dar a palavra. Vais falar. Não, calma, doutor. Já vou lhe dar a palavra. Já vou lhe dar a palavra. Olha o que acontece em outros partidos políticos. Não há liberdade de expressão como tal.
se você olhar para o MPLA, as pessoas que ele citou têm liberdade de se expressar. Alguns partidos. O Valdir Cônego Que a ditadura, Dr. Mabanza, Mas disse que há alguns partidos outros, que não há, se olharem para alguns partidos, não há a liberdade de expressão. Pode mencionar 2 ou alguns, em Angola, sim, sobretudo? É claro, como exemplo, falo já logo, começo de imediato, o maior partido da oposição, que é a UNITA. Não é verdade. Nesse momento, Não. momento, quem ousa... Não, vou terminar, doutor, temos que nos ouvir. Tá acusado, Quem ousa criticar a Alberto Não, doutor Mabanza. dentro do partido UNITA? Não. Quem Se o ousa? doutor acompanha, Ninguém. não é ninguém. Não é um ninguém. Vai nas redes sociais, Mas você vai nas tem redes exemplo sociais, de você militantes encontra do MPLA militantes que confrontaram a atacar o presidente Adalberto e não são expulsos, meu caro. Calma. Não são expulsos. Isso é debate. Deve organizar o debate. Não, o doutor está a atacar, Anitta. Eu não estou aqui para ser um boneco que te ouvir é mesmo atacando. Dr. Mabanza e Dr. Laurindo Mande. Não, mas só que, senhor jornalista, já ele veio com um programa hoje. Não, eu dei conta que você veio com um programa hoje. Tipo assim, você ataca, eu fico tipo um boneco. Não é assim, calma. Assim, a ideia é essa. O debate tem que ser assim. Um ponto de ordem, eu posso deixar que você fale. O colega vai poder passar a palavra. Eu vou já terminar, senhor. Portanto, quem ousa, hoje por hoje, criticar Adalberto da Costa Júnior na UNITA, numa plena reunião da comissão política. Tem estado nas reuniões. Não, você tem estado nas reuniões. Mas você não é da UNITA. Permita-me que eu termine. O doutor está a citar a comissão. Mas se você acompanhar a vida política do MPLA, você compreende que os militantes do MPLA têm opiniões diferentes nas reuniões, inclusive. Se você tiver dúvida, eu posso te levar a uma reunião do CAP, do meu CAP, ou de outros organismos de que faço parte no meu partido. Você vai compreender que, de facto, existe um debate ferrenho, existe uma contra-opinião entre os militantes do MPLA, e isso é normal. Por isso é que estás a conseguir compreender que o Valdir Cônego fala à vontade, ninguém lhe faz mal. O próprio Antônio Venâncio, que ele se referiu, fala e fala mais do que podia falar. Um ponto de ordem. Ninguém... Doutor Mabanza, Isso é liberdade de expressão. Para lhe corrigir. O partido falou... permite que isso ocorra porque estamos diante de um país que aspira que respeita a liberdade de expressão. Tá? Isso é muito normal. Este é o programa Outra Face da Moeda. A todos os telespectadores, continuem a partilhar os nossos conteúdos. O programa Outra Face da Moeda, todas as sextas-feiras, das 18 às 19h30. Os nossos comentaristas já se encontram, estão aqui nos nossos estúdios para debaterem os principais temas que fizeram eco durante a semana. Estamos com os nossos comentaristas, Dr. Mabanza Kambaka, que é comentarista analista político e militante do MPLA, e Dr. Laurindo Mande, que é jurista e militante da UNITA. Doutor, o debate está aberto e assim que puder podem intervir de acordo com os temas que estamos aqui a debater. E a minha questão vai ao Dr. Laurindo Mande. Dr. Laurindo Mande, considera o MPLA um partido ditatorial? Não, do ponto de vista histórico, na verdade, o espectro político, isso é para quem entende ciências políticas, o espectro político, a ideologia política do MPLA é marxista e leninista e comunista. O MPLA nunca foi um partido democrático, não. Isso está escrito nos nossos estatutos, né? A ideologia política do MPLA é leninista, marxista, e até durante um tempo foram gentes com princípios do ateísmo, porque a própria... Está no vosso estatutos. Está bem, mas em que norma? Não entendi. Porque isso não é verdade. Está no vosso estatuto. Está no vosso estatuto. A vossa matriz ideológica... Não, doutor. A vossa matriz ideológica do MPLA... Lá não está escrito a palavra leninista. Está bem, a vossa matriz ideológica é mesmo essa. Marxista, leninista e comunista. Portanto, o MPLA nunca foi e não é um partido democrático. Nós sabemos que, de 75, quando alcançamos a independência de Angola, o MPLA optou por adotar, não é verdade, o regime de partido único. Em democracia não existe partido único. Portanto, foi a UNITA, na pessoa do Dr. Savimbi, que lutou contra o partido único, aplicando assim o princípio do multipartidarismo
que foi aprovado nos acordos de Bicesse de maio de 1991. Então, só para ver, quem trouxe a democracia em Angola é o Dr. Savimbi. Em 91 é que acabou o sistema, o regime de partido único que o MPLA implementou de 75. Portanto, implementou o Dr. Savimbi a questão do princípio da democracia, que consubstancia-se em realização de eleições, implementou a questão de múltiplos, ou existência de multipartidarismo, que é a existência de vários partidos políticos. Tá, porque na intenção, na ideia do MPLA, é nunca existir um outro partido político que não seja o MPLA. Portanto, não é verdade que hoje o Dr. Mabanza vem aqui me dizer que o MPLA é um partido democrático. Este é um ponto. Ponto 2. Hoje, passado anos, tempo de paz armada, nós estamos verificando de que um dos princípios da aplicação da democracia dos partidos políticos é a liberdade de escolha dos seus líderes. O MPLA, meus caros, o MPLA não dá liberdade de escolha. Eu dei um exemplo muito prático. Em 2021, engenheiro Venâncio, Antônio Venâncio, tentou concorrer com o presidente Lourenço no MPLA para a liderança. Nem sequer o coitado lhe aceitaram recolher assinaturas. Hoje, Valdir Cônego tenta concorrer, lhe expulsam do partido. Higino Carneiro tenta concorrer, lhe inventa que não desviou brinquedos no banco. Portanto, esse não é um comportamento de um partido democrático. Portanto, o inverso, por exemplo, na UNITA, desde a morte do presidente fundador, Dr. Jonas Mário Savimbi, não é verdade? Sempre tivemos congressos com múltiplas candidaturas. Portanto, este aqui é princípio democrático. Eu penso que aqui o meu colega, Dr. Mabanza, está a querer aqui ludibriar as pessoas quando diz que Valdir Cônego fala, ninguém lhe faz nada. Não é fala, ninguém lhe faz nada. Falou, foi expulso do MPLA. Essa para saber a gravidade do assunto. Significa dizer, a vossa liderança não está preparada para criticar. E o doutor falou de que não, nenhum militante em sede da Comissão Política da UNITA terá criticado a liderança da UNITA. Não, o doutor não é militante da UNITA, o doutor não é membro da Comissão Política, nunca esteve lá na Comissão Política e nunca estará lá. Então não pode aqui começar a inventar dados que nunca terá acesso e não tem acesso. Portanto, de forma resumida, não é? Quanto à questão da suposta democratização do MPLA, não é. Essa gente não questiona nos CAP, essa gente não questiona nos comitês. Eles dizem sim. Ninguém questiona aí. Obrigado. Doutor Mabanza, já está mesmo na reta final sobre este tema. Com o posicionamento da direção do partido, pode-se criar, né, começa a se criar um certo medo dos militantes a questionar ao líder e sobretudo, quando se trata de decisões muito aceleradas e acertadas para a liderança do partido? Não, penso que não há problema nenhum. Aliás, todo e qualquer militante do MPLA sabe em que circunstâncias e condições Valdir Cônego terá sido expulso. E todos os militantes do MPLA concordam que até a expulsão fosse antes desta data em que foi expulso. Ok? Porque de um tempo a esta parte tem vindo a violar, não é, as normas da ética e disciplina partidárias. Ora, deixa só aqui tomar uma nota que é muito importante que o meu colega, quando se refere ao camarada Antônio Venâncio. Em 2022, o camarada Antônio Venâncio não cumpriu com os requisitos para concorrer ao Congresso. Não, vocês não lhe aceitaram recolher a assinatura. Não conseguiu. Vocês não lhe aceitaram, nem recolheu a assinatura. É isso que eu estou a dizer, que não... Então, porque a liderança não queria que recolhesse a assinatura. Por que não me permite que eu permita? Porque o doutor está a mentir. Não, porque o doutor está a mentir. Eles não lhe aceitaram recolher assinaturas. Então, se o partido não aceita, a liderança não aceita que o militante recolha a assinatura para concorrer, como é que vai ter requisito? Você está a dizer aos Ele é que disse. Calma só. Antônio Venâncio está aqui. Você está a dizer aos vive aqui no Ranger. Podemos lhe contactar. Vem aqui fazer o contraditório. Não lhe aceitaram no Congresso de 2021 recolher a assinatura. Eu fui educado a ouvir. Então, eu também fui educado a ouvir verdades. Você está a querer dizer aos telespectadores que você que não é do MPLA sabe melhor a vida interna do partido MPLA
Não, relação aquilo a é mim, que interno, sou aquilo é externo. militante do MPLA. Aquilo é externo, Eu ele é que estou a dizer, disse. perceba, Ele jovem. reclamou Mas ele muito é que- desde 2021 até agora. Vocês não lhe aceitaram recolher assinatura no Congresso passado de 2021. Agora, quer ouvir-me? Hã? Quer ouvir-me? Como é democracia, aqui estamos a fazer um estudo, é isso, mas eu não podia te ouvir, Doutor porque Mabanza, não falava a verdadeira. Doutor Mabanza, já que eu mesmo para lhe terminar, nestas situações, o militante ainda pode recorrer à decisão do partido? Obviamente que tem disposições para tal. Pode Obviamente ser, que tem, sim. pode ser revogada o posicionamento da direção do partido? Bom, tem um recurso, se entender que de facto ele tem razão, obviamente que isto pode ocorrer, mas perceba que a decisão é tomada numa plenária, num conjunto de pessoas e que não é uma decisão simples, ou seja, não é uma decisão que não tem fundamentos. Se escolher uma decisão como esta, que é a mais gravosa, tem uma sanção que é a mais gravosa, quer dizer que já houve várias análises em que chegou à conclusão de que só esta decisão é suficiente. Portanto, as outras não cabem. Bom, se é assim, não sei qual seria esta pretensão de recursar esta decisão até chegar ao ponto de haver alguma tolerância. Ok. Penso que não é possível. Doutor Mas calma Arenal, só, sim. me interrompeu-me porque eu estava aqui a responder o meu colega. Qualquer militante de um partido pode, obviamente, submeter a sua candidatura para concorrer à cadeira de presidente deste partido, como é o nosso caso, a presidência do MPLA, desde que cumpra com os requisitos, ok? E isto é estatutário, portanto, o MPLA nunca limitou a que os seus militantes concorram. Portanto, ali o estatuto está disponível, mesmo nas próximas eleições, quem quiser concorrer, vai concorrer. Isso aqui não há problemas nenhuns, portanto não podemos ver aqui algum problema. Agora, precisamos ter calma, porque o MPLA, o meu colega Dr. Mandi está a falar, inclusive até quer falar da ideologia política do partido MPLA, quando ele não tem conhecimentos profundos. O MPLA, sua ideologia política, okay, é socialismo democrático. Democrático não tem nada. Perceba, doutor. Não. Você estava a dizer palavras que não existem no nosso estatuto. Agora estou a lhe dizer o que é que está escrito. Ok? Nossa ideologia política é socialismo democrático, o que significa que o partido prioriza a paz social. O MPLA não é socialista. Socialismo. Calma. Não. Doutor, uma coisa que você escreve, doutor, socialismo transcende do que o MPLA faz. É o seguinte, doutor. Socialista prefere dar 40% do hoje na dívida pública e para a educação é miséria. Isso é socialista. Socialista permite que as pessoas morram à fome. Socialismo não é assim. É bom que o doutor leia o estatuto do Democrata põe na cadeia as pessoas que se reivindicam, põe na cadeia as pessoas que falam contra ele. Isso é democracia. O MPLA não é socialista, não é democrata. É leninista, marxista, comunista. É o que o MPLA é. Não é nada de socialismo. A segunda já para vez, terminar, doutor Mário, doutor Mário, doutor Mabanza, senhor por jornalista, favor. eu estou sempre a ser interrompido e seria melhor que alertasse o meu colega de painel, porque ele está sempre a me interromper. Já eu quero para terminar, responder. doutor Mário. Vou já terminar. É o seguinte. Mabanza. Em 88, portanto, antes até inclusive desta data, quando nós nos tornamos independentes, o MPLA 2 anos depois, 77, 78 ou até 76, adotou, não é, o regime de partido único, porque na altura era o sistema que convinha, tendo em conta o contexto. Antes de 91, houve a derrocada do Muro de Berlim. Portanto, penso que o doutor não consegue enxergar até ali. E porque também houve o fracasso do sistema das repúblicas socialistas soviéticas. E nós, tendo adotado o sistema socialista democrático, acabamos por nos ver obrigados a termos que mudar o sistema. Agora está entendendo. Vocês foram obrigados.
Sim, jornalista, veja só. Quando eu digo obrigado... Sim, estou a entender. Não, calma, vocês só, foram doutor. obrigados Mas é isso a que- serem democráticos. Doutor, Vocês não são não estou a democráticos. retirar a Vocês foram palavra. obrigados. As coisas não Por podem que ser me permite feitas. terminar? As coisas não podem ser Parece um feitas jornalista. por obrigação. Doutor, Vocês foram vamos obrigados. interromper. Vocês foram obrigados a ser vamos- democratas. vamos- Vocês não vamos- são vamos- democratas. O presidente, Só o presidente para cessante compreender. José Eduardo Santos já Se já também assumiu, disse que foram reconheceu- obrigados. Que a democracia Mas- nos foi imposta. Mas eu não estou Vocês não dizendo são. o contrário, Não, o doutor. doutor disse aqui O que o doutor MPLA é Partido Democrático. Não, vocês não são Calma, democráticos. doutor, Vocês foram obrigados Calma, a doutor. ser, mas ainda não são. Vai me ouvir? Sim, vou te ouvir. Pronto. Então, tivemos que trocar do sistema, que é o multipartidarismo, que é um sistema que se adequava com os novos ventos. Porque, afinal de contas, os países saídos do princípio da autodeterminação dos povos tinham que se definir por meio dos contextos. Quando o meu colega vem aqui a dizer que o Savimbi é que trouxe a democracia, é uma autêntica mentira. Está aqui a desvirtuar, está aqui a desinformar. O fundamento do surgimento do multipartidarismo é este que eu estou a dizer. Portanto, o meu colega, se não quiser acreditar, ok, é normal, porque ele tem uma opinião diferente, mas é isto que ocorreu.